todos, pessoal. É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Meu nome é Vinícius Bairros, eu sou CEO Trainer do Instituto Brasileiro de Alta Performance e a gente está aqui nessa noite recebendo o Luiz Linder, que é fundador do IBAP e também é o nosso Master Trainer e criador do Instituto Neurocientífico. E eu vou falar um pouco do Luiz para vocês entenderem. O Luiz ele é uma pessoa que das pessoas que eu conheço, dos treinos que eu tive o prazer de conviver, um dos que tem o maior poder de síntese. O Luiz ele tem uma capacidade singular de pegar vários conteúdos e conseguir conectar esses conteúdos para criar um novo olhar sobre uma nova visão sobre aquele conteúdo. E desse olhar do Luiz é que nasceu o Instituto Neurocientífico, os treinamentos de autoliderança, que a gente trabalha, e uma série de outros treinamentos que a gente tem no nosso portfólio. Então, eu quero passar a palavra para ele, para que ele venha estar conosco aqui, e eu fazer só um convite para vocês. Abram a mente, abram o coração, deixem o conteúdo trabalhar na vida de vocês, porque eu sou testemunho, eu sou uma pessoa que, quando passou por PNL, por neurociência, por todo esse processo de coaching, eu posso dizer que eu tenho um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Então, se eu estou aqui hoje falando com vocês, talvez um dia a gente consiga ter mais tempo e eu conto um pouco da minha história, é também devido ao trabalho do Luiz. Eu tenho uma gratidão muito grande com ele, por ele ter trabalhado esses conteúdos junto conosco. Então eu quero fazer esse convite para vocês. Abra o coração, abra a mente e deixa a neurociência ajudar vocês a melhorar a performance, a ter mais automotivação, a vencer os desafios que a gente tem no dia a dia. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Bom, obrigado mais uma vez pela presença de todos. É um prazer estar trazendo esses conteúdos para vocês, trazendo um pouco dessas novas ideias e tecnologias que estão disponíveis a nós. Uma coisa importante que eu acho, e acho extremamente relevante, é o fato de que nós vivemos num tempo extraordinário, num tempo em que nós podemos desfrutar de legados de homens e mulheres que mudaram a história da humanidade. O que vocês vão ouvir aqui são pequenas coisas. Na verdade, é uma palestra razoavelmente curta, mas o que nós vamos abordar são ideias, são pensamentos, tecnologias que têm mudado radicalmente a vida, a qualidade e a performance das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. O tema da nossa palestra é Neurociência e Programação Neurolinguística. O que vocês acham? Será que é possível criar um paralelo entre neurociência e programação neurolinguística? Alguém já conhece alguma coisa dessas duas áreas, neurociência e programação neurolinguística? Não? Alguém conhece? Algumas aqui são pessoas que nos conhecem já, né? A Débora já fez um practitioner conosco, a Vanusa fez o LCT conosco só, né? Então, e vai fazer o Neuroperformance também. Alguns aqui já conhecem alguma coisa, mas é em síntese, tá? A integração das duas coisas nos dá um divisor de águas na nossa vida. Rapidamente, só para vocês saberem, eu sou trainer de algumas instituições que me licenciaram. Falando um pouquinho também, eu estou falando de programação neurolinguística também aqui, né? Então, para você falar de programação neurolinguística com propriedade, com autoridade, você precisa ser ou licenciado diretamente pela International of NLP, de onde surgiu a programação neurolinguística, ou você fazer parte de uma instituição que te licencia, que é vinculada à International of NLP, que realmente de onde surgiu. Então, eu sou trainer do Metaforum, que é parceiro da International of NLP. E a neurociência. Hoje nós temos muitas neurobobagens por aí, mas falando de maneira muito séria, nós estamos trazendo ideias extremamente fundamentadas, ideias com fundamentação acadêmica mesmo, porque hoje eu sou pós-graduado na área de neurociência e estou agora iniciando, recentemente iniciei um mestrado nessa área. Para quê? Para trazer a vocês realmente uma informação consistente, nada de explicacionismo, nada de alguma coisa que parece interessante. Por exemplo, quem já ouviu aquela ideia? Não, você só usa 3% ou 10% do seu cérebro. Já ouviram essa? Então essa é mais uma das neurobobagens que estão por aí, que são totalmente culturais e não tem fundamentação nenhuma.
De acordo com a neurociência, nós usamos todo o nosso cérebro o tempo todo. Ok? Nós usamos todo o nosso cérebro o tempo todo. O que é que se sabe até o presente momento? E veja bem, isso se sabe hoje. É possível que daqui a um tempo isso mude. Até o presente momento, até onde se sabe, a capacidade de absorção de informações do cérebro é ilimitada. Então, parem para pensar. Vocês têm um cérebro que é absolutamente ilimitado. Quanto mais recursos, quanto mais informações de qualidade, com senso crítico, porque nós temos uma série também hoje na sociedade de ideias repetidas que não fazem sentido. Então, se você com senso crítico elege informações de qualidade e joga no teu neocórtex, você pode cada vez mais abrir a sua visão e ter mais recursos para construir o futuro que você quer. Um dos precedentes da inteligência, que vem do latim intelligere, é a seguinte: quando você joga informações de qualidade no teu neocórtex, logo na sequência você precisa interligar, porque intelligere, que vem do latim, significa opções e escolhas e significa interligar a informação. Então, como é que você interliga? Reunindo esses recursos para construir o futuro que você quer experienciar, superar obstáculos, construir os resultados que você quer. Então, hoje, nesse tempo, nós temos a capacidade ilimitada de nos tornarmos as melhores pessoas que já viveram na história. Entendam isso. A neurociência tem desmistificado muita coisa. E a programação neurolinguística fornece estratégias. Mas deixa eu explicar então um pouco melhor isso. Então, o que é neurociência? Neurociência é o estudo do sistema nervoso, da organização cerebral, da anatomia, da fisiologia do cérebro e sua relação com as demais áreas do conhecimento, que trata do comportamento, dos processos de aprendizagem e da cognição humana, e tem por objeto de estudo 3 elementos: o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Como é que está? Tá bom? Porque quem sabe você que você está para cá? Não, está ótimo. Obrigada. Então, a neurociência estuda o cérebro, como ele funciona, como ele constrói as suas ideias, como funcionam as sinapses neurais. Gravem isso. O cérebro de vocês é uma massinha de modelar. O cérebro de vocês é uma massa de modelar. Você pode ser, viver, se tornar, experienciar a vida que você quiser. Só para vocês entenderem, uma das matérias da minha pós era sobre reabilitação. Sabe qual é a maneira hoje que se reabilita alguém que teve um acidente, perdeu massa encefálica, ou também, de repente, um derrame, né? Sabe qual é a estratégia que se usa hoje para fazer uma reabilitação? Por exemplo, a pessoa teve um problema, esse braço aqui não funciona. Durante pelo menos 90 dias, se prende o braço bom e automaticamente o cérebro, buscando novos caminhos, vai contornando a área danificada, seja por um acidente ou por um derrame, vai encontrar maneiras de fazer o seu braço funcionar de novo. Então, esse é o cérebro. O cérebro ele é uma massa de modelar. Ele tem, isso chama-se plasticidade neural ou neuroplasticidade cerebral. Então, você pode construir a qualidade de vida que você quiser. Vocês, às vezes, se sentem bem? Ou ninguém se sente bem? Todos? Às vezes vocês também não se sentem bem? Sim. Não posso falar uma coisa? Isso é tudo coisa na cabeça de vocês. Então, é brincadeira, mas é verdade. Porque às vezes nós estabelecemos, através dessas construções, uma série de critérios que nos negam permissão para nós sermos felizes. Nós estabelecemos critérios que nos negam permissão para que nós construamos a vida que nós queremos experienciar. E o cérebro de vocês é isso. Ele aprende de 2 maneiras: por repetição ou por forte impacto emocional. Ok? Então, repetição é um processo, mas o segundo é forte impacto emocional. Quer ver uma coisa? A neurociência mostra algumas coisas, muitas coisas interessantes, mas eu vou dizer uma bem interessante. Um dos principais mecanismos do cérebro é a busca constante de poupar energia. Por quê? Porque 1/4 de tudo que você consome, de tudo que você gasta de glicose, ele é o teu cérebro que usa. Ou seja, o teu cérebro é um órgão relativamente pequeno, mas ele é, digamos, é o V8 da turma, é o que mais gasta realmente os teus nutrientes, oxigênio, glicose, ok? Então, o cérebro humano, ele tem esse objetivo. Como ele precisa de muita energia e oxigênio para funcionar, ele busca a todo tempo poupar energia.
Bom, isso que eu falei muda totalmente a vida de vocês, não é? Não muda nada, tô brincando. Porque é uma informação extremamente valiosa, mas se você não sabe o que fazer com ela, não adianta nada, não é? Então, bom, então deixa eu dar algumas variações disso para vocês entenderem. Primeiro, algumas pessoas acabam se viciando em estados emocionais enfraquecedores, estados depressivos, irritadiços. O cérebro de vocês, ele está todo o tempo buscando poupar energia. E o cérebro, em síntese, o cérebro é burro. Quem é inteligente? É o eu, essa pessoa que está por trás dos olhos de vocês vivendo. Essa pessoa é o eu. Ele tem que ser inteligente, porque o cérebro não é. Quer ver? Por favor, não pensem num coelhinho branquinho desse tamanho, não pensem. Não pense numa bola vermelha! Adiantou o quê? Sabe aquela pessoa que você se desentendeu durante o dia e detesta? Ela vai dormir com você. Exatamente. Por quê? Porque o cérebro, ele não sabe o que é não pense. O cérebro, quando você dá uma ideia para ele, ele vai buscar o quê? Sons, imagens e sensações para fazer com que cada vez mais fique fácil a maneira de construir essa ideia, e aquilo que você mais dá foco, aquilo expande. Então aquilo que te impacta é o que normalmente você, o teu cérebro buscando poupar energia, vai expandir dentro da sua mente. Quer ver uma coisa? Olha só, voltando à ideia de que o cérebro aprende por repetição ou por forte impacto emocional. O que você comeu? Quem lembra o que comeu a segunda-feira retrasada? Hã? Ninguém lembra? Hoje você lembra, né? Sim, se eu não falasse sobre o assunto, você nunca mais vai lembrar. Ok? Então, você não lembra o que comeu a segunda-feira retrasada. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, quando houve o atentado das Torres Gêmeas? Você lembra que você estava, né? Quem lembra? Todos lembram, né? E por quê? Então, mais uma vez, forte impacto emocional quando você grava. Sabe qual é o problema? O cérebro, ele dá da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ele elege o que ele vai gravar. E sabe qual é o mecanismo de eleição? Ou seja, você experienciou o dia de hoje. Aí nós temos a memória de curto prazo. Da memória de curto prazo para de longo prazo, ele vai fazer o quê? Ele não vai levar todas as informações. Ele vai eleger aquelas que mais se destacaram no índice de eventos do dia. Aí, qual é o mecanismo da eleição? Aquilo que realmente teve, digamos, o maior número de sinapses envolvidas. Então, se você dá foco em coisas negativas, se você dá foco em estados irritadiços, se você dá foco em interpretações que te ajudam aliás, que te atrapalham, adivinha o que é que vai acontecer com você? Dia a dia, da memória de curto prazo para de longo prazo, você vai compactando um eu doente. E você, dia a dia, vai crescendo em um eu repleto de limitações, e cada vez a vida vai se tornando mais sem graça, uma vida mais cinza, e cada vez você experiencia cárceres por esses estados sem recursos. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: compreendendo esses mecanismos e usando as estratégias corretas, você pode alterar radicalmente tudo na sua vida. Você, a qualidade da sua vida, os seus resultados. Ok? Olha só, vamos entender então. Entendemos o que é a neurociência e a programação neurolinguística. A PNL é o estudo, a abreviação de programação neurolinguística, o estudo da experiência subjetiva. Ela estuda os padrões, programação, criados pela interação entre cérebro, neuro e a linguagem, linguística e corpo, fisiologia. A PNL estuda como o cérebro e a mente funcionam e como criamos nossos pensamentos, sentimentos, estados emocionais, comportamentos, e como podemos direcionar e otimizar esse processo. Em outras palavras, ela estuda como o ser humano funciona ou como ele pode decidir, ou como ele gostaria, aliás, como ele pode funcionar se ele decidir por isso. Ok? Nascida em Santa Cruz, na Califórnia, através do pai da PNL, Richard Bandler, há 30 anos, com o seu parceiro John Grinder. Em síntese, aconteceu o seguinte: Richard Bandler conheceu uma influência muito forte de Dr. Milton Erickson, pai da hipnoterapia, da terapia ericksoniana, hipnose ericksoniana. E daí,
no decorrer do processo, ele ficou fascinado pelo trabalho de Fritz Perls e Virginia Satir, modelando eles, ou seja, reproduzindo os mesmos comportamentos, porque eles achavam assim, meu Deus, que isso é mágico, como é que eles conseguem um resultado extraordinário desse? Precisa de um dom, isso é sobrenatural, isso, meu Deus do céu, como é que é possível? Daí eles fizeram o quê? Eles começaram a decodificar quais eram os padrões de comportamento e começaram a modelar esse comportamento. Aí depois de decodificar esses padrões, eles começaram a agir exatamente com os mesmos padrões e conseguir exatamente o mesmo resultado. Então, a programação neurolinguística, ela nasceu da modelagem de resultados de sucesso. E, através desse processo, no decorrer dos anos, ela vem evoluindo muito. E a neurociência, isso é interessante, porque se nós olharmos hoje em diversos meios, inclusive a internet, diz o seguinte, a programação neurolinguística não tem fundamentação científica. Diz, hoje eu posso discordar com propriedade. Porque, de acordo hoje com diversas pesquisas na área da neurociência, sim, ela tem fundamentação científica, sim. Ou seja, quer ver uma coisa? Para vocês entenderem um pouco sobre programação neurolinguística. Todos os ingredientes na mente de vocês, todos os ingredientes na mente de vocês. Se você sabe como faz um bolo, se você sabe como faz um arroz, como você namora, beija, como você interpreta uma situação, como você dá significado a qualquer coisa. Todos os ingredientes, todas as coisas na mente de vocês, todas as construções, nós chamamos isso de sintaxe. Todas as sintaxes, tudo. A fórmula para fazer qualquer coisa, ela só tem 5 ingredientes, que são os 5 sentidos. Né? Visão, tato, olfato, paladar. Então, tudo na mente de vocês que existe, toda a fórmula que construiu e compactou esse eu, só tem esses 5 sentidos. E o interessante é que a programação neurolinguística, ela faz isso. É possível você alterar radicalmente uma relação com alguém se você, nós estamos falando de ações práticas, certo? Nós estamos falando apenas da construção. É possível alterar radicalmente a relação com alguém mudando só a maneira como você construiu essa pessoa dentro da sua mente. Nós temos um fenômeno bem interessante, isso é interessante, né? Essa é boa, né? Então, nós não estamos falando, por exemplo, uma ruptura do relacionamento, né? Uma dificuldade no relacionamento. São 2 ações. Uma delas é como você se sente em relação a isso. E a segunda são as ações práticas. Nós não estamos falando de ações práticas, nós estamos falando só de construções, sentimentos, do significado. Porque, imagina, você tem de repente um colaborador lá, que quando você chega perto dele, você não se sente bem. Convenhamos de que, se você, ao se relacionar com esse colaborador, você não se sente bem, seria muito mais fácil encontrar caminhos para conviver bem com ele se você tivesse os recursos adequados para tal, mas também se ao chegar perto dessa pessoa, de repente numa figura de autoridade, você não tivesse aquela sensação ruim, não é? Então, essa é uma das coisas que nós trabalhamos, a possibilidade de você mudar radicalmente o sentimento em relação a alguém. Por quê? Porque, a menos que vocês toquem em mim, eu, na verdade, sou coisa da cabeça de vocês. Ok? É verdade, é brincadeira, mas é verdade. Eu, na verdade, não passo de sinapses neurais na mente de vocês, em que vocês, a todo momento, de maneira automática, estão ativando. Nosso, digamos, a Lizzie está me filmando ali, certo? E a Lizzie, ela pediu para mim o seguinte, olha, quando você for começar, você me avisa que eu ligo a câmera. Então, na nossa mente não funciona assim. Na nossa mente, não importa o que aconteça, você está sempre com o gravador ligado. Só que às vezes você é impactado por coisas que acabam te atrapalhando e o fato de você muitas vezes não ter os recursos adequados ou a maneira como você dá significado ao que acontece pode te atrapalhar, te negar permissão, pode criar uma barreira para você ir até a outra pessoa para se relacionar com ela. O nome desse trabalho vem também do trabalho de Richard Bandler com a programação neurolinguística, mas ele também é conhecido como psicogeografia, trabalho do Dr. Lucas Derks. Então, é interessante isso, né? Que é possível você curar uma fobia. A Débora já viu a cura de fobia lá, né? Vi. Quanto tempo demora? Em 2 minutos. Vocês têm ideia de quantos anos demora para curar uma fobia com as metodologias tradicionais? Alguém tem ideia? Então, aqui tem uma aluna, uma amiga, que fez o practitioner em Nonoai lá em 5 minutos. Quem é que fez deu performance aqui?
3 minutos, 5 minutos, anos de bloqueios e impasses em alguns minutos. É isso que nós trabalhamos. Então, para vocês entenderem, estou aqui na mão? Não, desculpa. Para vocês entenderem, a neurociência fornece o quê? Fundamentação, mecanismos, como o cérebro funciona. E a programação neurolinguística, as estratégias para que as duas coisas integrem juntas. Então, se você tem o funcionamento do cérebro e as estratégias, é muito fácil resolver o problema. Por favor. Desculpa fazer interromper, não, claro. É só para depois não esquecer. É efetivo isso? É efetivo. É efetivo. Inclusive, você é psicólogo? Não. Existe até um PhD, Mike Hall, em psicologia, que mostra um vídeo. Eu até não preparei, mas eu posso pegar ali, eu tenho ele. E ele também teve o mesmo questionamento, porque normalmente quando a pessoa tem uma patologia, às vezes pode ter outras comorbidades, né, anexadas, mas não, de um modo geral, nós conseguimos a solução muito rápida. E até o próprio PhD em psicologia, Mike Hall, ficou impactado, dizer assim, não, isso não é possível, estou há muito tempo com os meus clientes, isso é um absurdo. Né? E não, realmente, hoje é consolidado o que é uma estratégia extremamente rápida de políticas. Por quê? Porque a estratégia da psicologia é de sensibilização, e ali não, é alteração rápida da estrutura da experiência. Depois, se você quiser, daqui a pouquinho eu vou pedir, se alguém tem alguma dificuldade, eu vou trazer as pessoas que quiserem ir à frente para nós mostrarmos na prática. Se você quiser, vai ser um prazer se tiver alguma dificuldade. Tá? Ou pelo menos qualquer coisa, qualquer bloqueio. Ok? Não, é porque assim, ó, realmente parece quase um absurdo, né? Dizer que anos de impasses podem ser resolvidos em alguns minutos. Mas podem. Por quê? Porque, gravem isso, todo bloqueio, todo impasse, toda crença limitante tem mais coisas importantes, né? Mas o ponto principal é o seguinte, que tudo que vocês têm na mente, ele tem duas coisas, que é a estrutura dos 5 sentidos, ou seja, o registro automático foi feito com a estrutura e ele possui conteúdo. Mas a verdade é que se nós alteramos a estrutura, normalmente é o suficiente, nem precisa se falar em conteúdo das experiências. Ok? Então, antes de nós seguirmos para a parte de demonstrações, eu vou ainda continuar falando um pouco, tá? Então, mais uma vez, o primeiro livro de programação neurolinguística foi a estrutura da magia, mostrando então que o que é magia, na verdade, possui uma estrutura e poderia ser replicado. Inclusive, um dos homens hoje que nós admiramos muito o trabalho chama-se Tony Robbins. Tony Robbins ganhou muito dinheiro ajudando o exército americano a aprimorar o tiro. E eu vou contar uma coisa para vocês, ele nunca pegou numa arma. Ele também não sabia atirar. Né? Você leu isso no Gigante, no Desperto? Leu? Não? Não? Está no Desperto Gigante. Então, olha que interessante. E o que ele fez? Ele foi até o principal profissional, o melhor atirador americano, e modelou. Como é que você vê, quais são as variáveis que você observa, o que passa pela sua mente. Então, depois dele ter mapeado exatamente qual era a estratégia, qual era a sintaxe desse profissional, o que ele fez? Replicou, olha, nem precisou pegar em arma, simplesmente ele faz dessa maneira, ele vê assim, ele passa isso na cabeça, ele observa essas variáveis, né, e através desse processo os outros começaram a ter o mesmo resultado, modelando exatamente a estratégia mais efetiva. Então, claro que a primeira estratégia da programação neurolinguística é a modelagem. Pessoal, está muito frio, quer que eu continue? Não? Ok, pessoal, então pensamos vendo imagens internas, ouvindo sons, falando internamente e tendo sensações. É assim que nós construímos os nossos pensamentos. Para vocês entenderem, alguma vez, hoje até o Vini estava falando comigo justamente isso, meu parceiro, dizendo assim, do Instituto Brasileiro de Alta Performance, ele disse para mim assim, meu Deus, mas cadê os homens, né? Parabéns às mulheres, que estão bastante mulheres aqui, os homens que nós temos que vir mais, né? E daí, o interessante é o seguinte, que essas construções, elas funcionam da seguinte maneira. Quando falamos mulheres, porque é muito comum nas mulheres, né? A mulher, ela diz assim, amiga, eu não estou legal, estou para baixo. Ela fala assim, não, amiga, você só endireita as costas, você só bota um batom na boca, estufa o peito, né? E o que acontece quando ela dá essa sugestão? O que acontece? Muda radicalmente, né? Ela muda o estado e fica bem. Então, todos os estados emocionais, eles também são construídos pela tua fisiologia, pelo teu foco, pelo teu padrão de linguagem. Quer ver uma coisa? Eu digo para você assim, ó, vamos tomar um café comigo? Foi feito um café hoje aqui.
né? Então vamos tomar um café comigo? Todos entenderam o que eu falei, certo? Então, vamos tomar um café comigo. Só que para vocês me entenderem, existe uma construção. Cada uma dessas palavras, ela tem uma construção. Não é possível que eu fale alguma coisa que você entenda se você não tiver toda uma construção através da tua experiência de vida, através dos teus 5 sentidos, que faz com que você saiba o que é. Vamos tomar um café ali comigo. Ok? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer a vocês que tudo que vocês proferem, tudo que vocês falam sobre vocês, na verdade é uma profecia autorizada. Nós não estamos falando de crença religiosa. Nós estamos falando de neurociência. Café. Já vem imagens, sensações, né? Você já visualiza um café. Então, quando eu falo algo ruim, quando eu digo, isso não dá certo, meu Deus, por que as coisas... E começo com aqueles discursos, eu vou dizer a você, você está, na verdade, construindo o teu futuro. Por quê? Porque quando você constrói, você vai trazer, por mais que passe batida a frase, vamos subir tomar um café, passou batido, mas há toda uma construção por trás. Só que essa construção traz à tona do teu cérebro sons, imagens e sensações. E sensações, emoção gera crença. Então, entendo, quando você profere algo sobre você, você constrói o teu futuro. Ou seja, nós estamos falando de sinapses neurais. Eu falo uma frase, né? O que acontece é que eu vou gerar uma série de construções que vão facilitar e vão fazer parte das minhas construções cognitivas. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que é muito engraçado. O cérebro é extremamente pretensioso. O cérebro de vocês só vê aquilo que ele está preparado ou que ele quer ver. Não é a amiga de vocês ou amigo de vocês que tem pega um jornal com diversas notícias interessantes e ele só circula aquela que ele acha interessante. Ou aquela pessoa que é pessimista, né? Abre o jornal e só circula as notícias ruins. Então, esse é o cérebro pretensioso. Nós temos hoje na sociedade uma ideia totalmente determinista. O passado determina o meu futuro. Quer saber? Não é verdade. Na verdade, isso é uma ideia extremamente ultrapassada e principalmente de influência freudiana, do tipo, o passado determina seu futuro. Não é verdade. O que determina seu futuro é onde você foca, o significado que você dá ao que você está focando e a atitude em relação a isso. Ok? O passado só determina o seu futuro se nós nos tornamos absolutamente coadjuvantes, se nós realmente não temos autonomia, somos autômatos. Quando nós somos coadjuvantes, aí nós ficamos como espectador da vida. É isso que acontece. Pode até ser, porque você não toma decisões na sua vida, você simplesmente fica lá atendendo a demanda. Pergunta para uma pessoa com esse padrão de comportamento autônomo: por que você levanta de manhã? Tem que levantar. Por que você está fazendo isso aí? Não me apareceu? Por que? É ou não é? Então é um padrão completamente autônomo, coadjuvante. E o que nós propomos aqui com os recursos é que você passe a ser protagonista, que você construa a vida, a qualidade de vida, o resultado que você quer experienciar. Ok? Então, outra coisa interessante. O que vocês acham da ideia de recuperar o poder cognitivo de vocês em 1 minuto? Entendam o seguinte: estressou? Ficou irritado ou irritada? Sabe o que acontece? Quem sabe? Estressou, ficou irritado, fica mais inteligente ou não? Exatamente. Nós ficamos completamente sem recursos. Nós ficamos burros quando nós ficamos estressados, irritadiços. Então, o que vocês acham de, em 1 minuto, recuperar o poder cognitivo? Outra coisa importante. Lembra que eu pedi, por favor, para vocês não pensarem no coelhinho branquinho, vocês pensaram? Então, simplificando uma série de processos complexos, a grosso modo, pensar é fazer e responder perguntas. Entretanto, se você não sabe como o seu cérebro funciona, nem quais os mecanismos que ele dispõe a teu favor, sabe o que acontece? Eu vou usar uma metáfora para vocês entenderem. Imagina que nesse exato momento você foi contemplada com a seguinte presente. Olha, nesse dia eu quero que você pense qual é o melhor, o mais sofisticado, o mais bonito carro que existe no mundo. Digamos, o carro mais avançado em tecnologia. Mais seguro, potente, confortável.
Você vai ganhar de presente. Agora, imagina você ganhar esse carro de presente, colocar lá no drive, no automático, para andar, programar no piloto automático para que ele mantenha uma velocidade de aproximadamente 100 km/h e sentar no banco de trás, no banco do carona. Adianta ter a melhor tecnologia do mundo, adianta ter o carro mais seguro do mundo, o carro mais confortável que eu tenho se você não dirige ele? Não, né? Você vai pegar o melhor carro do mundo, vai bater, esfolar, vai ser terrível, certo? Então, o cérebro de vocês é igual. Se você não compreende como ele funciona, você pode se encarcerar, você pode experienciar com muita frequência estados sem recursos. O cérebro não sabe o que é, por favor, não pense na bolinha vermelha. Então, o que acontece? Todas as coisas que você acessa, cada vez mais ele facilita o acesso para você. Qual é o objetivo dele? Te ajudar a poupar energia. Ele não sabe que aquilo é péssimo. Quem precisa saber que aquele estado é ruim? O eu. Ele simplesmente buscando, isso é importante, pessoal, nós não somos preparados para o sucesso. Vocês não são preparados para ter sucesso. Vocês são preparados para sobreviver e poupar energia. E qual é o problema? O problema é que você sempre busca a zona de conforto. A parte primitiva do teu cérebro tem um medo danado das novidades. Interessante isso, né? O cérebro, as decisões, teve uma coisa, para vocês entenderem um pouco mais de neurociência também, tem a ver com o nosso conteúdo. Nós sabemos há mais de 2 décadas que de 85% a 95% de todas as decisões de compra ocorrem numa parte do cérebro que não é o neocórtex, certo? Quem já ouviu falar que de 85% a 95% das decisões ocorrem de maneira inconsciente ou por impulso? Quem já ouviu falar? Todos, né? Quanto tempo, Manu, você ouviu isso? 2 décadas, pelo menos, né? Eu faz mais de 2 décadas, mas eu já ouvi uma pessoa dizer que fazia 30 anos que ele tinha ouvido isso. Ok? 30 anos. Então, há 30 anos se sabe, pelo menos, que a maior parte das decisões são por impulso. Então, todo mundo sabe. Agora, qual parte do cérebro que decide, então? Porque não é o neocórtex, certo? O neocórtex é a parte nova do cérebro, a parte grande, a parte que é responsável por todo o poder de síntese. Não é ali que decide, não é ali que você toma as decisões. Existem 2 teorias, mas eu gosto muito da teoria dos 3 cérebros, porque ela é mais didática. Na teoria dos 3 cérebros, tem o sistema primário, reptiliano, o segundo sistema, que é o sistema chamado mamífero, que é o sistema emocional, e na terceira, o neocórtex. Tá? Então, somente entre 5% e 15% das decisões são tomadas no neocórtex. Claro, depende do segmento, depende da coisa, mas essa é a tendência. Onde é que se toma a maior parte das decisões? O que vocês acham? Você sabe essa? Não. Onde se toma? Não. Ó, só para vocês entenderem. A parte, claro, todos os sistemas são integrados, certo? Mas quem realmente decide no final é a parte primária, o sistema reptiliano, que ele é responsável justamente pela sobrevivência, movido pelo medo. Não é muito inteligente, ok? Então, no final das contas, é esse sistema que eu quero que vocês entendam. Nós não somos preparados para fazer coisas extraordinárias. Sim, digamos, biologicamente nós somos preparados para poupar energia, para sobreviver. Só que isso tem uma série de implicações em muitos contextos. Quantas vezes você fica completamente limitado? Quantas vezes você acaba ficando refém? Quantas vezes você busca a zona de conforto? Então, como que nós trabalhamos nessas formações, né, do practitioner também, programação neurolinguística, o nosso objetivo é justamente fazer com que você nunca mais seja refém de emoções, situações, circunstâncias, e além disso, que você construa, porque o cérebro, como ele possui essa característica chamada plasticidade neural ou neuroplasticidade cerebral, como ele possui essa característica, você pode alterar o padrão, você pode deixar de se viciar em estados depressivos, irritadiços, estados sem recursos, você pode mudar o seu cérebro apenas fazendo pequenos exercícios nos momentos certos, quebrando o estado emocional. Olha que interessante,
você pode simplesmente, em 1 minuto, resgatar o teu eu, voltar a ter poder cognitivo. Imagina, aconteceu uma situação, estressou você, o que é que você faz? Né? Age de maneira reativa. Você sabe o que é ser reativo? Sabe o que é ser reativo? Não? Oi? Mas para vocês terem uma ideia, nós, seres humanos, teoricamente nós deveríamos usar o grande diferencial que o Homo sapiens, que o ser humano tem, que os animais não possuem. Por exemplo, um cachorro. Eu pego um cachorro lá e daí eu belisco o braço do cachorro. É possível que o cachorro olhe para o braço, olhe para mim, olhe para o braço com aquela cara assim, qual é o objetivo com isso? Não, né? Ele vai se morder, não é? Então, só que algo engraçado é que o ser humano hoje, nós temos muitas pessoas que são, parece, desculpa o adjetivo, mas agem como se fossem animais, reativos, extremamente reativos, qualquer coisa... Não, mas por quê? Eu já teve vezes, eu faço, viu, na cara dura, quando começa, eu começo a latir. Na cara dura, não quero nem saber. É verdade, entenderam? Por quê? Porque reativo é cachorro. Só que pode pegar, você pode realmente escolher a pessoa mais culta do mundo. Mais culta do mundo. Tira ela do sério, bem tirado para tu ver. Ela vai até te morder que nem um bicho. É ou não é? Então, o que você acha no auge de uma situação de estresse, de uma situação complexa, o que você acha da possibilidade de, em 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, você recuperar totalmente o poder de síntese? Por quê? Porque estressou, você fica burro. Por quê? Porque a parte frontal do cérebro é responsável pelo poder de síntese. E é muito simples. Se você não irrigar a parte frontal, você pode agir de maneira completamente criativa. E uma coisa interessante, parem para pensar sobre a vida de vocês. Quantas decisões horrorosas vocês já tomaram porque estavam com um estado emocional inadequado? Ou depressivo, ou irritadiço, né? Ou saudosista, sei lá. Parem para pensar nisso. Olha as implicações. Então, o que eu digo a vocês que é muito rápido para que você quebre esse estado, resgate o teu eu, volte com todo o poder cognitivo. Imagina uma reunião de negócios, uma situação de estresse. Você chegar nessa reunião se sentindo extremamente hábil, capaz, poderoso, poderosa, para ter o melhor resultado possível nessa reunião. Isso é possível em 1 minuto e pouco, através da quebra de estado e resgate do eu, com os exercícios que vêm da programação neurolinguística, né, e com o amparo neurocientífico. E depois, logo na sequência, você acessar um estado rico de recursos, para que você também possa mudar o seu cérebro com a qualidade de vida que você quer. Volto a dizer, o cérebro não sabe o que é, por favor, não imagine um gatinho preto. O cérebro não sabe o que é. O cérebro vai fazer o quê? Eu falei algo para você, ele vai trazer sons, imagens e sensações. Então, e quanto mais você acessa, mais rápido é o acesso a esses estados, a essas construções. Então é possível, da mesma forma, o mesmo mecanismo que existe para fazer você sobreviver e poupar energia, se você souber as estratégias corretas, e aí eu destaco não neurociência, mas sim programação neurolinguística, que vocês rapidamente façam com que esses padrões novos tomem parte de vocês. Ou seja, você alterou o padrão poucas vezes na primeira, segunda, ou no máximo menos de 10, mas 1 ou 2 ou 3 vezes, às vezes até na primeira, o novo padrão passa a fazer parte. Sabe aquele pensamento ruim? Sabe aquelas construções? Sabe aqueles estados que nós chamamos de estados sem recursos? Sabe aquelas coisas que nos atormentam? Então, eu digo a vocês que o mesmo mecanismo que você tem para que aquilo rapidamente seja acessado, se você souber utilizar, e aí mais uma vez eu destaco as estratégias da programação neurolinguística, nós podemos alterar radicalmente esse tipo de construção para que ele não faça mais parte de nós. Inclusive um novo padrão. Ó, imagina, se você pode se viciar em se sentir depressivo, saudosista, para baixo, enfraquecido, por que nós não nos viciamos em nos sentir poderosos, capazes, aptos, preparados, suficientes? Não é interessante? Para o cérebro não tem diferença alguma. Para o cérebro, ele simplesmente, usando as mesmas estratégias, ele vai apenas buscar poupar energia. Entendeu? Então, essa é a maravilha de você poder alterar esses padrões rapidamente. Eu tenho um vídeo,
que é o segundo vídeo mais visto hoje lá no TED. Né? Quem quiser também, basta me solicitar, eu mando o vídeo, está bem comum na internet. Ela fala o seguinte, que a linguagem corporal revela que podemos mudar percepções de outras pessoas, e até mesmo a percepção de outras pessoas, e talvez até a química do nosso próprio corpo, simplesmente mudando as posições do corpo. Então, com a linguagem corporal, você pode mudar quem você é. Só para você ter uma ideia, ela fez uma pesquisa lá na Harvard Business School e mensurou a saliva das pessoas para ver hormonalmente o que mudava quando mudava a fisiologia. Então, ela fez testes assim, quando estavam se protegendo, ela fez testes de pessoas para baixo, assim, fez testes com a pose da super-homem, a Mulher Maravilha, e mudou radicalmente. E olha só que interessante, não é só uma coisa que ela disse, funciona, não. Ela mensurou, ela mediu, ela olhou. Chegou a ver esse vídeo? Não? Acho que não. Não. Eu posso mandar para quem quiser, pode trazer, tá? Por e-mail. Então ela fez realmente uma pesquisa muito séria e fundamentada para mostrar que a nossa linguagem corporal, comprovada pela neurociência, molda quem nós somos. A maneira como eu me porto diz muito a meu respeito e diz qual é a construção. Eu desafio você. Quer ver uma coisa? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero que vocês pensem naqueles estados sem recursos que vocês experienciam. Sabe aquele estado sem recurso? Sabe aquele dia que você assim, eu estou meio para baixo, sabe? Então eu quero que você pense, eu quero que você mostre fisiologicamente como você se posiciona. Porque aquela construção, ela tem uma fisiologia, ela tem um padrão de linguagem, ela não é? Então, vamos fazer o exercício? Mostra como é que é aquele padrão. Aí, olha, normalmente assim, isso, olha para baixo, às vezes olha para trás, aí fica pensando em coisas saudosistas, né? Aí começa aquela linguagem assim, tá? Então, quer ver uma coisa? Eu faço assim agora, diz assim, eu me sinto horrível! Quem é que se sentiu péssimo agora? Por favor, pode sentar. É uma brincadeira, só para vocês entenderem. O cérebro, assim, não é possível você construir um estado sem recursos com uma fisiologia assim, estou me sentindo horrível. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo na mente de vocês é construído pelos 5 sentidos, pelo foco. Nós falamos que não é o passado que determina o seu futuro, pela tua fisiologia, né? Você altera a fisiologia, você altera o estado emocional, pela tua respiração, e gravem isso. Emoção, toda emoção que você sente, ela já é essa. Toda emoção que você sente, ela constrói quem você é. Toda emoção que você sente cria filtros da realidade e pode fazer você cada vez mais emergir desses estados sem recursos. Ok? E hoje, volto a dizer, isso tudo é comprovado através da neurociência. Em síntese, pessoal, a melhor tecnologia você já tem. Só precisa aprender a fazer as conexões certas. Ok? Agora eu quero abrir para perguntas e quero abrir também para algumas demonstrações para quem tiver interesse. Algum voluntário? Quem é que gostaria de falar sobre uma dificuldade, um bloqueio, um impasse, qualquer tipo de problema? Por favor, Flavinho, pode vir, por favor. Mas você vai abrir. Pois é. Qual é a dificuldade? Perder inglês. Tá. Então, tu lembra daquela estratégia do chocolate Godiva? Sim. Lembra? Tá, o que você gosta muito mesmo? Não gostava de passar. Tá, daí nós gostava de passar roupa. Daí foi feita a chocolate Godiva lá, né? Como é que aconteceu? Melhorou. Melhorou bastante. Passa vontade. Então tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você gosta muito? Por exemplo, alimento. Tá? Ou você Gosto de bombom de coco. bombom de coco. Tá, então tá. E você já experienciou, digamos, aprender inglês com bombom de coco? Não. Você sabe que o inglês de coco com bombom é muito fácil de aprender? Não sei. Fiquei imaginando o livro. Então tá. Abre a mão. Vou colocar com você um recurso. Tá? Abre as duas mãos, por favor. Posso colocar aqui? Sim. Feche as mãos. Coloca a mão aqui. Feche os olhos. Florida, nesse momento você recebe todos os recursos necessários para que você possa aprender inglês com maestria. Você recebe todos os recursos para fazer de você uma profissional extremamente apta em inglês.
você recebe um decodificador, você recebe tudo o que você precisa como recurso para que cognitivamente o inglês fique muito simples e muito fácil para você. Eu peço que você receba esses recursos e perceba que eles fazem parte de você, se adentram dentro de você e se integram a você. Sinta esses recursos mudando radicalmente a tua interpretação sobre o inglês e alterando sinapticamente o teu cérebro, te dando a facilidade para que você consiga entender o inglês e internalizar as informações. Ok? A partir de agora você some inglês, você vê na rua inglês, você adquire uma facilidade muito maior de ver o mundo à sua volta em inglês. Sinta isso fazendo parte de você e se integrando. No seu tempo, no seu jeito, sem pressa, fique à vontade. Ótimo, muito obrigado. Obrigado. Essa estratégia de fornecimento de recursos, na verdade, dentro do Practitioner, nós damos no último dia. Né? Nós temos outras estratégias mais introdutórias. Um outro bloqueio, impasse, dificuldade, o que nós temos mais? Por favor. Meu Deus, Paulo. Não, eu não quero que ninguém fique... Não é que eu tô pensando em qual deles, tá? Devagar, cada vez. Ela quer fazer do inglês. Mas aí foi do inglês. Tá. Então faz a segunda. Tipo, nessa apresentação, ela tem medo de incomodar as pessoas. Ah, Eu ótimo. tenho medo de incomodar as pessoas. Daí te bloqueia, né? Daí ela, tipo, trava, sabe? De chegar pra uma pessoa, incomodar, Ela magoar a mãe. Tipo, quando eu vou comprar alguma coisa no mercado eu esqueço. Eu tenho medo de contar pra minha mãe que eu esqueci. Entendeu? Eu falo, não tinha. Eu nunca briguei, entendeu? É, Mas ela tem... É a mesma coisa, entendeu? Eu vou falar, não tem. Ela fala, Daqui em outro lugar eu falo, não, outro lugar também não vai ter. Entendeu? De magoar pro meu pai desses negócios, eu falo, vai estar alguma coisa. Daí eu esqueço, eu falo, pai, não tinha. Na verdade, essa questão é semelhante à da Florinda, uma ausência de permissão. Na verdade, é um receio de rejeição da reprovação. Essa estratégia nós usamos no final, tá? Mas tu tem alguma outra coisa, por exemplo, falar em público é tranquilo para ti? Porque senão eu fazia, sabe o que aconteceria? Se eu trabalhasse contigo essa situação, seria muito parecida com aquele exercício. Daí não haveria algo diferente. É porque um recurso para... Na verdade, eu fiz uma variação aqui, mas é um recurso interessante de fornecedor e receptor. Então, digamos, a solução ficaria muito semelhante. Eu queria uma coisa um pouquinho diferente. Mas se você tiver outra coisa... Meditação, tipo, eu faço meditação pela manhã e à noite. Ok. E às vezes eu não consigo me concentrar, sabe? No que eu quero, assim. Tipo... Respiração. Faz exercício da respiração. Respiração. Pelo menos 5 respirações profundas. Você quer ver uma coisa? A respiração é uma das estratégias utilizadas na programação da linguística também. Por quê? Não dá para você dizer algo do tipo assim, o negócio é o seguinte, hoje eu não estou afim de respirar porque eu respirei ontem, agora só respirar assim. Né? Não dá. Então a respiração você traz o eu para o presente quando você respira. Ok? Então a respiração é grande sacada no teu caso. Provavelmente deve ter um padrão de um pouco de ansiedade. Exatamente. Oi. Eu também tenho dois. Um é a síndrome do pânico. Ótimo, por favor, você aceita a gente na frente? E a outra é que eu não sei qual dos dois que é mais sério. A outra é ultimamente assim, irritabilidade, assim, me irrito muito fácil. Tá. Eu só acho que eu tenho medo de falar. Posso te falar uma coisa? Posso falar uma coisa pra você? Vai piorar. Sabe por quê? Porque teu cérebro só quer te ajudar a poupar energia e por causa disso você cada vez mais vai facilitar o acesso a esse tipo de estado, a essa É o que eu tenho construção. percebido. Então, outra coisa importante, isso. Agora eu vou falar algo que pode te condicionar positivamente, inclusive na vaidade. Estresse engorda. Estresse tira sono. Tira sono também engorda. Estresse só para você ter uma ideia, você sabe qual é o maior causador de infarto? Estresse. E sabe por quê? Porque o estresse ele gera muito mais colesterol do que qualquer outra coisa, inclusive que a alimentação. Você foca, expande. Mais uma vez, isso é neurociência. Tá? Então você foca, aquilo expande. Aí, só que quando você foca e aquilo te expande, na sequência você já tem o quê? Você já fica, olha só,
tensa. É ou não é? Assim, ó. É ou não é? E aí, logo na sequência, para botar a cerejinha no bolo, por causa da tensão que você apertou aqui por dentro e ficou tensa, aí, como você apertou, você tem dificuldade de respirar. Certo? Aí, com dificuldade de respirar, você faz assim, ó. Pronto. Tá construído. E eu brigo comigo mesmo quando me dá uma crise, porque eu sei que eu consigo respirar, que é coisa do meu cérebro. E eu tento dizer, eu tô conseguindo respirar, mas eu não consigo respirar. Tipo assim, mas eu sinto que tá indo. Tipo assim, eu sinto que eu tô morrendo. Sim, Sem ar. Mas eu sei que é coisa, só que eu não consigo trabalhar. Então, a maneira correta é o seguinte, ó. A primeira maneira é você quebrar esse estado, você mudar a fisiologia. Se você mudar a fisiologia, vai alterar o padrão, tá? E respirar mesmo. Agora, vem cá. Quando você sente essa sensação ruim, onde é que você sente no seu corpo? Eu sinto falta de ar. Tá. Tipo assim, como se estivesse trancado, assim, não consigo respirar. E quando você tem essa situação que te deixa com esse síndrome do pânico, é sempre a mesma ou são situações diferentes? Em situações diferentes, é quando eu chego no limite de estresse, assim. E o que te causa limite de estresse, por exemplo? Pode falar alguma coisa? Preocupação. Preocupação com o quê? Preocupações em geral, crise financeira, ou alguém que está me incomodando, ou esse negócio de ficar pensando o que você falou. Aí tem alguém que você não gosta, e daí parece que aquela pessoa vai estar sempre ali, Sim, ela vai vir te com você. cutucando. Você Daí vai você fica sonhar pensando, com ela, por que que eu tô pensando, né? Tipo, você esquece, não. Daí você fica remoendo aquilo o dia inteiro. A pessoa fala alguma coisa que não desceu, e aí você fica. E daí aquilo vai, tipo, sabe? E isso aí, não consigo trabalhar essa coisa. Na verdade, o trabalho principal para você seria a questão da inteligência emocional. Nós temos até um conteúdo bem forte nessa área, que é o Neural Performance. O practitioner também, nós temos bastante foco nessa questão da inteligência emocional. Mas, primeira coisa, quebrar o estado, tá? Você vai perceber que se você mudar a fisiologia, você vai mudar o estado. Segundo, respirar. E terceiro é o seguinte, a ansiedade ela tem um alicerce. O alicerce da ansiedade é o desamparo. Então, o que é que nós precisamos trabalhar no teu caso? Precisamos trabalhar estratégias para que você se sinta mais no controle da situação. Então, porque o desamparo alicerça isso. Quando a pessoa tem desamparo, ela pensa, meu Deus, o que vai ser de mim? Será que eu consegui? Então, ou seja, o teu eu nunca está presente. Sabe onde é que você está? Eu não sei a tua idade, mas eu vou garantir que você não viu a sua vida passada. É porque a pessoa que tem esse padrão de ansiedade, ela nunca está presente. E a pessoa está sempre lá na frente. Então, aí as pessoas falam com você, você olha para elas e fala assim, quê? Tem? Por quê? Porque estava fazendo lá. Exatamente. E alguns falam com você e você fica, e não está presente. Então, esse tipo de padrão, na verdade, é péssimo e não gera resultados. Para você ter performance, para você ter resultados, você precisa se comprometer com o dia de hoje para construir o futuro que você quer. Então não é possível que você tenha alta performance correndo o dia inteiro que nem barata tonta. É exatamente isso. Correndo o dia inteiro. Então, para você ter alta performance, você precisa se comprometer passo a passo para chegar no estado desejado. Ok? Daí às vezes eu não sei também, parece que eu não consigo me organizar nunca. Aí eu penso, amanhã eu vou fazer tal coisa. Aí parece que eu passou um dia, eu não fiz nada do que eu tinha para fazer E correu o dia inteiro. Exatamente. Então, na verdade, eu também precisaria trabalhar essas questões de gestão de tempo e produtividade. Vamos ver cá. Esse desamparo é por quê? Não sabe o que é desamparo? Não, talvez por essa questão do cara sempre, sei lá, pensando. Pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Entenda o seguinte, ó. Todo comportamento indesejado ele possui uma intenção positiva. Ou seja, você sabe aquele crença limitante, aquele comportamento indesejado, você sabe aquela dificuldade que vocês podem experienciar em algum contexto? Ela tem uma intenção positiva. Sabe, ansiedade, pânico, né? Todas as dificuldades, até em falar inglês, qual é a intenção positiva? Ok? Sempre tem uma intenção positiva por trás da crença limitante. Poupar energia. Poupar energia é um mecanismo normal do cérebro, mas se você fizer uma pergunta cognitiva, né, a tua mente vai te dizer, vem cá, eu estou com essa crença limitante, mas qual é a minha intenção positiva? Então você vai encontrar uma ideia de proteção, uma ideia de e se isso acontecer, eu não quero que aconteça. Então sempre tem uma intenção positiva por trás do comportamento desejado de uma crença limitante. Eu sempre passei um problema. Se não der certo assim, Mas então, o que falta para você, na verdade, é autonomia, é respirar, é estar presente, é se comprometer passo a passo. Sabe o que acontece com esse padrão? Esse padrão é que você não tem clareza com relação ao teu amanhã. Você não tem clareza de que passo a passo você precisa trilhar para chegar onde você quer. Sabe o que acontece com isso? Acontece que você fica completamente no seu... E se? Meu Deus!
Ok? Então, esse é o padrão. Na verdade, teria que elicitar melhor isso, mas teria que fornecer alguns recursos. Mas, fora isso, tem alguma situação que você tem um bloqueio? Alguma situação em que, de repente, alguma coisa te trava? Porque nesse caso aqui teria que ser um pouquinho mais de fornecimento de recursos. Aqui não é só uma alteração de padrão, aqui precisaria fornecer algumas estratégias, inclusive essa da respiração. Quando alguém, ou tipo assim, quando alguém me tira do sério, assim, me fala uma coisa que às vezes eu tenho, às vezes a dificuldade, eu falo um negócio, a pessoa entende de outro jeito, e aí eu tenho que explicar, mas quanto mais eu falo, pior fica. Aquelas pessoas assim que, a minha verdade é essa, e tipo assim, não respeitam, né, ou não querem se fazer entender, isso isso me irrita muito, se fazer de, sabe, as pessoas que fazem, eu entendi, não sei o quê, ou eu falo um negócio, fala outro, e eu tenho certeza que não é aquilo, e continua, isso me tira bastante do sério. Ok. E algum, tá bem, legal, entendi. Tipo assim, meio que você tenta falar uma coisa e vem com uma ameaça pra cima de você, entendeu? Tipo, responde com uma ameaça, ou daí pra evitar um tempo. A pessoa fica acuada. Daí você... Mas sabe por que acontece isso? Provavelmente porque você tem esse padrão exclusivo. Será que não é isso? A pessoa está buscando se defender, será que não é? Não, porque eu, tipo assim, eu falo, mas de uma maneira tranquila, assim, tento falar, e a pessoa já vem com 5 pedras na mão, daí eu, tipo, penso assim, eu começo uma guerra, fico aqui, o que eu faço, não faço, vou, não vou, o que é melhor? Tem que fazer duas coisas para não usar a mesma estratégia que eu usei com a Florinda, é uma estratégia diferente, porque a questão é o seguinte, esse exercício fornece alguns recursos e usa uma estratégia semelhante de fornecimento ali, mas eu quero fazer uma coisa diferente com você, para nós trabalharmos algumas coisas para vocês verem outras. Não, mas ótimo, é um ponto a ser trabalhado. Só que assim, a estratégia é fornecimento de recursos, quebrar o estado, respirar, porque cada vez que você não respira, tentar fazer com que o que as pessoas falam não me atinja tanto, assim, porque às vezes alguém fala alguma coisa e eu já fico pensando, será que é? Hipervigilante, Eu fico... Tá. Então sabe o que eu vou fazer? Para mostrar algo diferente para eles aqui, eu vou fazer o seguinte. Pensa em alguém que de repente você, quando chega perto, ou fica muito irritado, ou não se sente bem perto da pessoa. Pensa em alguém. Não sinto confiança. Isso. Não sei como. Não, isso, que você fica. Né? Exatamente. Pensa em alguém. Muito fácil. Tá. Não precisa dizer o nome da pessoa, tá? Olha só. Não precisa dizer o nome, perdão, repete o nome. Cristiano. Tá. Vamos lá, Cristiano, eu peço que você agora feche os olhos e eu quero que você procure dentro da sua mente onde é que está a pessoa. Essa pessoa que você diz que não se sente muito bem quando está perto dela. Consegue visualizar onde é que ela está? Se ela está na tua frente, mais para trás, mais para frente. Se concentra, respira. Não fique ansiosa hoje, nesse momento, vamos pensar em um momento maravilhoso. Mas então respira aqui muito para dentro. Respira e pensa agora no momento em que você se sentiu muito bem. Que momento maravilhoso da sua vida. Ok? Tá, agora vamos voltar ao exercício. Essa pessoa, me diz onde é que você enxerga ela. Procura trazer ela para cá. Onde é que você a visualiza? Não consegue? Tenta respirar de novo para você trazê-la aqui. Imagine que ela está aqui nessa sala. Onde é que você a vê? O nome disso chama-se psicogeografia, o panorama social interior. Em algum canto da sala. Em algum canto da sala. Tá. Então, eu quero que você imagine que você está agora, nesse momento, indo até essa pessoa. Não precisa se movimentar daqui, mas vá até essa pessoa e busque se relacionar agora, conversar com ela. Ou traga uma cena que você já teve essa semana, nos últimos dias, de ter conversado com ela, indo até ela. Não precisa falar. Só me diz agora onde ela está. No mesmo lugar, só que, tipo, sabe,
de lado, assim. Tá, ok. Mas ela tá onde agora, nesse momento? Tipo assim, de lado, assim. Bem aqui, mais ou menos, onde eu estou. Tá, que tamanho ela tem? Mais ou menos o meu tamanho. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você empurrar ela um pouquinho mais para longe de você, tirar um pouquinho o brilho, a cor, e colocar uma voz mais aguda nela, uma voz como se fosse de um brinquedo, como você se sente em relação a ela? Eu não sinto nada. Tá, ok. Mas se você tivesse que ir até essa pessoa agora, nesse momento, você se sentiria melhor? Sim. Ok. Mudou alguma coisa o fato de diminuir o tamanho e empurrar um pouquinho para trás? Ok. Ok, tudo bem. Deixa essa pessoa aqui. Me diga uma outra situação bem constrangedora. Uma situação assim que ruim. Uma situação complexa. Uma situação que te atrapalhou bastante. Tentar conversar com essa pessoa e amanhã não assim. Ah, ok. Então, como você se sente em relação a isso? Ok, olha para mim agora para o olho. Tira para mim e dá isso aqui. Tudo. Tá? Tudo. Joga tudo aqui. O que você está sentindo? Joga aqui na minha mão. Você consegue jogar tudo aqui? Tá. Então nós vamos reeditar isso para você ter permissão. Tá? Entenda o seguinte, ó. Esse tipo de pessoa falta inteligência emocional. Essa pessoa, você viu ela, agiu como se fosse um animal. Tá? Então nós vamos eliminar esse bloqueio. Tá bom? Joga tudo na minha mão. Tá? Agora, isso, joga tudo aqui. Ok. Tá? Eu quero que você me diga agora o que é que você está vendo. Vamos personificar essa sensação ruim. Olha para a minha mão. Eu quero que você me diga o que você está vendo. É uma coisa quadrada, redonda? É sem forma. Sem forma, leve ou pesada? Pesado. Que tamanho tem? Desse tamanho, maior ou menor? Muito pesado pra mim. Muito pesado, mas que tamanho tem? Enorme. Enorme quanto? Assim. Desse tamanho e bem pesado. Que cor que tem? Escuro. Textura? Como se fosse uma rocha. Uma rocha escura, textura de uma rocha. Tem algum cheiro? Cheiro nenhum. Cor? Preto. Você pode se concentrar comigo? Vou pegar isso aqui. Eu vou jogar aqui fora. Imagina que está caindo. Dá uma mexida. Tá bom. Escolhe agora um local. Eu quero esse mouse aqui. É esse mouse. Eu quero que você coloque-se onde você quiser. Se você quer sentar, pode sentar. Sempre quero. Eu quero que você pegue esse mouse. Não sei se você quer usar o mouse ou uma descarga. Eu quero que vocês façam Uma descarga. Ah, então tá. Vamos usar uma descarga. Como a descarga lá no corredor, nós estamos aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês se concentrem. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para nós. O descarga de apertar ou o descarga de puxar? Tá. Então tá. Olha para frente. Tá? Eu vou segurar aqui. Eu quero que você, no momento em que você se sentir preparado, eu quero que você puxe essa descarga. Se concentre. Quanto por cento resolveu? Não sei se é 100%, mas acho que bastante. Ótimo, ótimo. Eu não sabe se sente, então vou te mostrar outra coisa legal. Senta aqui. Vou ficar assim para eles me enxergarem. Deixa eu fazer assim. Tá. O que mais que ficou? Ficou alguma coisinha em algum lugar que seja um pouquinho? Tá, vamos fazer o seguinte. Quanto por cento você acha que resolveu? 90%. 90%. E esses 10% em qual parte do teu corpo está? Então eu quero que você faça o seguinte exercício. Você tira tudo daqui agora, se concentra, tira tudo que ficou restinho e bota aqui no teu intestino. Ok? Agora eu quero que você dê um movimento a isso. Agora eu não sei se a rodeia assim, de cima para baixo, de baixo para cima, dá um movimento. Daí quando eu vi isso, exatamente, continua com a mão, não para. Que cor que tem?
Que tamanho? Esse tamanho. Então, continua com a mão. Escuro desse tamanho. E essa é a velocidade que ele está se movimentando. Tá? Para a mão. Ao contrário, faz ao contrário. Eu quero que você veja que na medida que você faz ao contrário, toda essa sensação que ficou vai embora. Desaparece. Ok? E como é que você se sente agora? Tá, então, quanto por cento da sensação? Nada desapareceu? Ótimo, não sente mais nada. Tá, agora, eu quero demonstrar diversas estratégias da neurolinguística para reedição rápida, tá? Por favor, fica de pé. Então, agora você não sente mais nada, certo? Se você tivesse que encarar essa mesma pessoa hoje, como é que você encararia? Sem problema algum? Ótimo. Então, nós reeditamos a estrutura de uma experiência limitante que negava a permissão. Agora, eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você pense nessa pessoa e eu quero que você repita as palavras ruins que ela falou para você. Só que daí eu vou alterar completamente o background, que é o pano de fundo, e a linguagem que ela usou. Ou seja, eu vou fazer com que fique patética a situação para você. Antes de causar uma emoção ruim, que nós já reeditamos a emoção, né? Então agora eu queria fazer uma situação que você vai olhar para essa pessoa e vai dar risada, né? Tudo bem? Sim. Então tá. Quando você lembra dessa cena, o que parece forte para você? A imagem, a palavra, a sensação, que a sensação nós reeditamos. A palavra. Tá. Então pode falar. Homem ou mulher? Tá. Vem aqui na frente. Eu quero que você... eu quero pedir que você repita as palavras, tá? E você acha bem engraçado. Nós vamos alterar a submodalidade, nós vamos alterar a voz dessa experiência. Eu quero que você agora repita isso, mas repita do teu jeito. E eu vou arremedar, eu vou simplesmente usar uma outra voz para ele, tá? Então olhe para frente lá e repita as mesmas palavras que ele foi escrito, né? Mas aí eu posso... Tá, foi escrito. Mas eu já ouvi essas palavras. Tá, então tá. Vamos supor que você está ouvindo elas agora. Tá, repete as palavras. Eu não tenho condições emocionais nem financeiras. Você não tem condição emocional nem financeira. De cuidar do meu filho. De cuidar do filho. Alguém sabe imitar o Pato Donald? Alguém sabe? Alguém sabe imitar o Pato? Foi suficiente? Quanto você não resolveu? Quem sabe uma coisa bem engraçada? Alguém é um voluntário aqui, uma coisa bem engraçada? Não? Deixa eu tentar de novo, tá? Deixa eu ver se é uma tema mais engraçada. Quem sabe assim, ó. Cristina, ai, você não tem condição de dar do teu filho. Sabe? Como é que você se sente em relação a agora? Mas é melhor. Ótimo, ok. Obrigado. Então, qual é a ideia? É descaracterizar totalmente. Sabe qual é mais uma, Cristina, que nós poderíamos fazer ainda para fechar no teu caso? Deixa eu fazer uma, mas mais uma que eu acho que vai ser bem legal para fechar isso. Cristiane, tá. Cristiane, mais uma coisa que vai ser bem legal, quer ver? Eu quero que você imagine ele agora. Fecha os olhos e imagina ele. Imagina ele falando essas palavras para você, só que imagina ele no picadeiro, vestido de palhaço, com o nariz de palhaço, falando daquele jeito com você. O que vai acontecer se você ver ele agora? Dá risada, né? Vou rir. Exatamente. Ok, obrigado. Então, pessoal, é isso que eu quero dizer. A neurociência, ela fornece o quê? Ela fornece as fundamentações, mostra quais são os mecanismos que o seu cérebro possui. E a programação neurolinguística, ela faz com que você altere as estruturas das memórias, porque nós temos o quê? Aquilo que a Lisa está fazendo ali. Ela está registrando sem parar o que está sendo feito. Só que esse processo, nós pedimos ela para fazer. Só que com vocês, não. Conosco, comigo também, há um registro automático de tudo. E existem também aquelas situações que nos impactam. Quantas vezes ele dormiu contigo lá? Então, só para você ter uma ideia, o que você acha
de alterarem rapidamente qualquer tipo de estrutura como essa, enquanto você olha para alguém que antes deixou uma situação ruim, você olhar para a pessoa e começar a dar risada e ficar achando patético. Então, por quê? Se eu descaracterizo essa experiência, seja o que for, a modalidade auditiva, a sensação, se eu descaracterizo, se eu altero a estrutura da tua experiência ou da tua memória, eu mudo radicalmente o impacto que ela tem na sua vida. E a partir desse momento você passa a ter permissão. Só que isso é só uma pontinha do que nós fazemos. Isso é só um dos recursos para a permissão. O que nós podemos fazer é muito mais. Nós podemos, mais uma vez, vivenciar, construir, sabendo que o nosso cérebro é uma massa de modelar, nós podemos nos tornar, viver, desfrutar, experienciar a vida que nós queremos. Por quê? Porque se você se sente bem ou não, isso é só coisa da cabeça de vocês. Não passa de construções, de critérios que você usou para dar significado. Por quê? Porque a vida, os eventos, tudo na vida de vocês possui o significado que você dá a eles. E o significado que cada um dá aos eventos né? Cada um dá o significado que quer. Quantas vezes nós vemos isso? Às vezes uma pessoa perdeu o emprego. Um fala o seguinte: meu Deus, o que vai ser de mim? O outro assim: capaz, que nada, rapaz, vamos para o seguro-desemprego, vamos curtir a vida. Tudo depende da maneira como você dá significado. E tudo pode ser alterado. E a grande vantagem com a neuroplasticidade é que pequenas alterações de padrões mudam radicalmente tudo na vida de vocês, inclusive quimicamente o cérebro de vocês, hormonalmente o cérebro de vocês. Ok? Alguma outra pergunta? Por favor. O horário já avançou um pouquinho. Podem perguntar. E quando a pessoa tem muito a vitimização, Sim. ela tem a dificuldade de se organizar, se sente vítima. Na verdade é o seguinte, ó, sabe o que acontece? É um programa desatualizado. Dá tempo a pessoa? Tem? Então, é um programa que está desatualizado há aproximadamente 35 anos. Por quê? Porque a vitimização ela possui uma intenção positiva. As pessoas que têm o padrão do vitimismo, primeiro, eles têm, digamos, as outras pessoas gravitando em torno da sua órbita. Ou seja, a pessoa que tem esse padrão, ela tem um benefício. Toda crença limitante, ela tem uma intenção positiva ou um benefício. E o benefício qual é? Quando ela se vitimiza, todo mundo gravita. Certo? Então, é isso que ela quer. Qual é a intenção positiva? Ela tem necessidade de atenção, ela tem carências, e uma coisa importante é o seguinte, ela precisa receber esses recursos para que ela deixe de ser completamente coadjuvante na vida. Esse padrão de comportamento é um padrão completamente coadjuvante, ela nunca vai ter sucesso, qualidade de vida e resultados. Né? Entretanto, Florinda, precisa ver o seguinte, ó. Só para vocês entenderem, o que eu ensino aqui na terapia neurocientífica, neuroperformance, practitioner, neurosystemic coaching, tudo que eu ensino, ele é extremamente efetivo quando o problema é só psíquico. Quando o problema é só psíquico. Por quê? Porque todo padrão de comportamento, inclusive esse, ele pode evidenciar o quê? Uma baixa serotonina. Porque, por exemplo, você começa alterando um padrão e esse padrão acaba fazendo com que você debilite. E depois de um certo tempo, quando esse padrão ele debilita você, ou seja, ele passa a ser patológico, ou seja, aquilo passa realmente... Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Faço perguntas aqui. Então, pessoal, esse padrão, por exemplo, né? Esse padrão, a pessoa, ansiedade, né, Cristiane? Olha só, ansiedade, todos esses padrões, eles acabam te debilitando. Então, para aquelas pessoas que têm predisposição, aquilo pode passar a ser químico. Então, nós somos extremamente efetivos quando é psíquico. Agora, quando é químico, a pessoa precisa de medicação. Em contrapartida, o que os médicos fazem? Os médicos simplesmente medicam, mas eles não alteram as estruturas, as construções, as ideias que levaram a pessoa a experienciar aquele estado sem recursos. É por isso que, mesmo que alguém precise de reposição de algum tipo de medicamento, repor serotonina, mesmo assim nós somos efetivos dentro do processo de alterar as estruturas. Por quê? Porque nós queremos que não haja recorrência. E para não haver recorrência, o que precisa fazer? Regularizar a situação do déficit químico do cérebro, mas em contrapartida alterar os padrões que levaram as pessoas para esses estados. Ou seja, não adianta só, por exemplo, eu resolver isso para você, se você tiver uma debilitação química, você precisa equalizar lá, mas em contrapartida eu também preciso que você não tenha recorrência. E para não haver recorrência, precisa alterar os padrões que levaram você para aquilo, para essas ideias, construções, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, gravem isso.
qualidade de vida, performance, inteligência emocional, tudo que vocês querem ali, saúde psíquica, ela tem 2 pilares. Hardware e software, químico e psíquico. Tá? Não é só o psíquico. Então, o practitioner que nós fazemos é para isso. Então, se vocês não têm nenhuma pergunta a mais, eu gostaria de convidar, vocês têm uma pasta, tá? Para fazer a nossa formação. Esse ano de 2018 vai ser a única formação aqui em Chapecó, a princípio, que é o nosso Practitioner em Programação Neurolinguística. Eu vou dar mais um para você lá não. Então, o nosso Practitioner, ele trabalha exatamente isso, tá? São recursos para que você tenha todos os recursos para ter gestão de si, quebra de estado, usar a plasticidade neural com fundamentação neurocientífica para transformar, para ter performance, para ajudar você e as pessoas à sua volta. Não é só uma formação que vai fornecer os recursos que vocês precisam para a qualidade de vida, para o sucesso, para a performance, tá? Então, ele também vai fazer com que você tenha uma fonte de renda. Ou seja, nós ajudamos pessoas, só para vocês terem uma ideia, há mais de 2 anos, até o final do ano passado, a minha sessão era R$1.000 e a maior parte dos recursos que eu uso era esses da PNL, tá? E hoje eu já estou trabalhando em função de uma série de ações que nós estamos implementando com R$2.000 uma sessão. Agora, em contrapartida, é o seguinte, vocês acham que é barato ou caro uma sessão de R$1.000, R$2.000? Tem pessoas que ficam anos para conseguir resolver um impasse, uma fobia, né? Então, nós fazemos isso em público nos nossos cursos em menos de 10 minutos. De maneira consistente e efetiva, né? Consistente e efetiva. Posso me perguntar, depois eu te mando vídeos de diversas pessoas, e também aqui ninguém pediu fobia, mas nós trabalhamos também muito rapidamente em cura de fobias. Então, tudo isso são recursos que vão garantir uma vantagem competitiva e principalmente emocional e cognitiva, para que nós não sejamos mais refém das situações, para que nós possamos ter o nosso cérebro como um aliado, o nosso cérebro como uma ferramenta, né? A nossa favor. Oi? Isso, esse sinal aí, exatamente, você vai comprar. Tá? Também tem um cartão atrás da pastinha para mim. Tá? Então, estou à disposição. Começa nessa sexta-feira, nesse sábado, dia 24, formação internacional. Relevante isso, tá? Como eu falei, é um conteúdo internacional licenciado pela International NLP. Ou seja, para você ministrar esse curso, eu sei que tem por aí gente falando em PNL, mas a verdade é que para que você inicie um practitioner em programação neurolinguística, ou você tem que ser da International NLP, ou estar vinculado a uma instituição que faz parte, no caso Metaform, é verdade, parceira da International NLP. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o practitioner? Por favor, fiquem à vontade. Senão eu libero, se alguém quiser, vocês estão liberados, né? Agradeço muito a presença de todos. Se alguém quiser ficar mais um pouquinho para tirar alguma dúvida, estou à disposição. Mais alguma pergunta que eu possa responder? Tudo bem? Então, muito obrigado, então, mais uma vez.